Bom, vamos continuar de onde a gente parou aqui. Deixa eu ver aqui, a gente fez até a 15, se eu não me engano. 11, 12, 13, 14, 15, isso. Ó, ficou para a gente fazer a 16. E ontem a gente falou de matriz inversa, só que eu não disse como é que a gente escrevia essa matriz inversa. A gente ontem viu a tal da matriz transposta, né? Se eu tenho uma matriz A, se eu quero a transposta dela, eu represento por A com um T aqui no lugar do expoente, né? Um Tzinho aqui em cima. Quando a gente está falando de matriz inversa, a gente trabalha com o menos 1 aqui em cima, certo? Então, esse menos 1 aqui indica que aquela matriz é a inversa da matriz A, certo? Então, a gente tem essa matriz A e essa representação aqui é a inversa da matriz A, tá bom? Ontem a gente viu matriz inversa, só não tinha visto essa nomenclatura aqui, essa escrita. Então, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Ele está dizendo assim, ó, sejam A, essa matriz aqui, ó, 6, 2, 2 e 1. Deixa eu liberar a entrada de mais um aluno. E a inversa de A é essa aqui, ó, 1 meio, né, 1 sobre 2, menos 1 e 3. Determine aí o determinante de A, o determinante da inversa e o determinante da multiplicação das duas. Deixa eu só liberar a entrada novamente de outra pessoa. Pronto. E vamos lá. Primeiro vamos determinar o determinante de A, né? Pelo que a gente viu aí, a matriz A, ela é essa matriz aqui, ó. Deixa eu representar assim que eu quero o determinante. É o 6, 2, 2 e 1. É uma matriz 2 por 2, é a coisa mais simples de calcular determinante, né? É esse vezes esse. 6 vezes 1 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. Lembrando que é sempre o da direita menos o da esquerda. Então, o determinante é ideal. O det de A é igual a 6 menos 4. Né? Então, posso dizer que o determinante de A é igual a 2. Certo? Letra A já respondida aqui. Eu vou só agrupar para colocar aqui no cantinho para a gente ganhar espaço aqui e fazer a letra B. Então, o determinante de A foi 2. Agora, a gente vai calcular o determinante da inversa de A, que já está aqui, ó. Certo? Então, eu vou pegar aqui letra B e vou escrever assim, ó, tracinho. Né? Observe que eu não faço essas cavinhas. Né? 1 meio, menos 1, menos 1 e 3. Certo? E vou fazer o determinante. Ó, multiplicar esse por esse aqui. 1 meio vezes 3 dá 3 meio, 3 sobre 2. Né? Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Como aqui não tem nada, a gente simboliza que tem um 1. E aqui, menos 1 vezes menos 1, menos por menos dá mais. Né? Vai dar 1 positivo. Mas lembrando, é o daqui menos o daqui. Então, o determinante aí, ó, o det da inversa de A, vai ser 3 sobre 2 menos 1. Né? Para a gente resolver esse tipo de problema, esse 1, a gente pode tratar ele dessa seguinte forma. Ó, 3 sobre 2 menos 2 dividido por 2. Ó. 2 dividido por 2 é 1. É só para igualar o denominador aqui. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, a resposta aí, ó, é 1 meio. Certo? O determinante da inversa é 1 meio. Tá ok? Vou agrupar aqui. Peraí que eu vou liberar a entrada de um aluno e olhar o chat ali que alguém falou alguma coisa. Escuto só a zoadinha. Deixa eu liberar a entrada aqui dos alunos. Ah, não, a zoada não era de mensagem, não. Professor, Oi, eu levantei a mão. Eu só queria, é porque o senhor colocou 2 por 2, né? Daria isso. certo também se fosse um por um, né? Um sobre um? Da, Daria o mesmo resultado? deixa eu só. Daria também. O problema aí, Carla, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para você entender. Ó, quando eu coloco um, deixa eu botar de vermelho porque depois eu apago a parte vermelha. Ó, aqui é um, certo? Se eu coloco um sobre um, não está errado não. O problema é que eu não posso
resolver esse problema aqui, ó, 3 dividido por 2 menos 1 sobre 1. Por quê? Para a gente operar com fração, o denominador, que é esse número que está aqui embaixo, ó, eles têm que ser iguais, certo? Então, se eu tivesse assim, ó, 5 sobre 3 menos 1, o que é que eu ia fazer com esse 1? Eu ia escrever assim, ó, 5 sobre 3, aí no lugar do 1, eu ia dividir 3 por 3, certo? Porque eu sei que aqui é 1. Mas qual é o objetivo de dividir por 3? Para igualar esse denominador aqui, ó. Tá bom? A gente sempre tem que igualar eles para poder resolver esse tipo de problema. Mas aí, no caso, não poderia, tipo, tirar o MMC, É a mesma coisa do MMC, viu? só que no caso é mais fácil. Eu acho mais direto isso. Eu gosto de desconstruir. Eu vou até mostrar aqui a vocês. Eu gosto de desconstruir essa mentalidade que vocês têm de tirar o MMC. Porque, ó, uma ideia bacana aqui. É bom a aula assim, vocês comentando, conversando, porque a gente estuda outras coisas da matemática que normalmente os alunos têm dificuldade. Olha como é interessante isso. Quando você vai resolver isso aqui, ó, 5 sobre 3 mais 3 sobre 2. Quando vocês estudaram lá atrás, vocês aprenderam que vocês têm que tirar o MMC de 3 e 2. No caso, vai dar 6. Mas não é obrigatório, não. Vocês têm que apenas encontrar uma fração equivalente que o denominador seja igual. Já é obrigatoriamente ser o MMC? Não, não é obrigatório ser o 6, não. Vocês podem transformar em 12, por exemplo. Como é que eu transformo o 3 em 12? Multiplico por 4. Então, eu faço isso em cima e embaixo. Essa fração é a mesma que essa aqui, ó, 20 sobre 12. Eu multipliquei 5 por 4 e 3 por 4. Como é que eu transformo o 2 em 12? Multiplico por 6, então multiplico em cima e embaixo. O de cima vai dar 18, o de baixo vai dar 12. O sinal que está no meio é de mais e prevalece. Né? Essa continha aqui, ó, 20 mais 18, ia dar 38 sobre 12. Aí, dividindo por 2 em cima e embaixo, para simplificar, ia dar 19 por 6. Que se você fizer tirando o MMC, você já vai encontrar esse número direto. Porque o MMC já está um pouco mais simplificado. Por isso, quando a gente está lá no fundamental, a gente ensina a fazer tirando o MMC. Mas nada é uma obrigação. O importante é que você consiga visualizar um múltiplo comum dos dois. Não obrigatoriamente o MMC. Deu para entender? Sim. Tá bom? Então é o que eu procurei fazer ali. Eu percebi que embaixo era um 2, então eu quis transformar aqui embaixo num 2 também. Certo? Então o 1 eu multipliquei. Na verdade, aqui é como se tivesse 1 dividido por 1, né? Eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, que fica 2 sobre 2. Como o denominador está igual, 3 menos 2 dá 1 e o 2 conserva. Ok? Então, letra B respondida. E letra C, pessoal. Deixa eu afastar aqui, botar aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olha, na letra C, ele quer o determinante de quem? Ele quer o determinante de A vezes a inversa. Então, teoricamente, a gente tinha que multiplicar essa fração por essa, né? Aquilo que a gente viu ontem, ó, linha vezes coluna, linha vezes coluna e assim por diante, né? Que a gente viu na aula de ontem. Mas a gente já tem um determinante das duas. Ó. Um determinante é 2, o determinante da outra é 1 meio. Se eu pegar o determinante, isso é uma propriedade. Depois, se vocês quiserem fazer a multiplicação para conferir, certo? Se eu quero o determinante de A vezes a inversa, eu vou pegar o determinante de A vezes o determinante da inversa de A. Ou seja, ele vai pegar 2, aliás, aqui, ó, vezes 1 meio. Né? Aqui não é obrigatório igualar o denominador, porque aqui é uma multiplicação. A gente só iguala o denominador nas operações de soma e subtração, certo? Então, aqui ia dar 2 dividido por 2 e aqui ia dar o número 1. Ou seja, quando a gente quer o determinante de uma matriz vezes sua inversa, isso aqui é muito importante. Esse determinante aqui, ó, de qualquer matriz, não é obrigatório ser essa não, sempre vai dar igual a 1. Certo? Vou repetir. O determinante da matriz vezes
a sua matriz inversa, o determinante da matriz inversa, sempre dá 1. Por quê? Se vocês observar, o determinante de A é 2. O determinante da sua inversa é o inverso de 2. Ó. Como assim, Jorge, o inverso de 2? Se eu tenho um número 3, que é o inverso... Deixa eu ver. Ó, se eu tenho um número 3, que é o inverso de 3, o inverso de 3 é 1/3. Que é o inverso de 4? 1/4. É só inverter a fração, certo? Quem está aqui embaixo é o 1, o 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. Isso é o que acontece com a matriz inversa. O determinante dela é o inverso da determinante da matriz normal dela, né? Não sei se deu para entender aí o que eu quis dizer. Professor, Oi. eu não sei se eu estou enganada ou se eu estou confundindo os conceitos, mas eu vi uma vez que quando a gente troca a posição, o sinal também troca. No caso, não era para ir negativo em cima? Certo. Isso aí você não está errada, mas na verdade a gente não está trocando as linhas. O que você falou é em sistema é isso aqui, ó. Vamos supor aqui. Eu vou pegar essa matriz aqui para você entender, ó. Essa matriz. Eu vou trocar lá, ó. Eu vou colocar 2 e 1 em cima e 6 e 2 embaixo. Entendeu o que eu fiz? Isso é a matriz A, só que trocando as linhas. Tá bom? Aí aqui é dar 2 vezes 2, 4. 1 vezes 6, 6. Aí é o da direita menos o da esquerda. Observe que dá menos 2. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou trocando as linhas. Aqui eu não estou trocando linha, eu estou multiplicando o determinante da primeira vezes a inversa, certo? O que você falou é verdade, ó. Deu menos 2 o determinante. Quando a gente troca duas linhas numa matriz, o sinal do determinante muda. Tá bom? Deu para entender o que eu quis dizer? Tá bom. Aí um exemplo, se eu trocar outra vez, aí volta ao determinante positivo novamente. É aos pares. Se a gente troca uma vez, troca o sinal. Se a gente troca duas vezes, volta o sinal que era antes. E assim por diante. Tá ok? Vamos para a questão 17. Pessoal, a partir da 17, a gente começa a trabalhar sistemas lineares. Né? Nas aulas gravadas lá, que tem o PDF, tem uma questão, tem uma aula só sobre isso aqui, é bem interessante, certo? Nessa 17 diz assim, ó, determine quais das equações abaixo são lineares. Pessoal, para uma equação ser linear, as incógnitas, as letras, o expoente dela tem que ser igual a 1. Não pode ser diferente de 1. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho x1, x2 e x3. Isso aqui eu posso trocar por isso aqui, ó, A mais B mais C. Ó. Isso é um sistema linear, igual a 5. O problema é que a questão está trabalhando com x1, x2 e x3, mas é a mesma coisa disso aqui. Observe que os expoentes é tudo 1. Eu posso dizer que A está elevado a 1, B está elevado a 1 e C está elevado a 1. Certo? A mesma coisa aqui. x1 é elevado a 1, x2 é elevado a 1, x3 é elevado a 1. Então, esse sistema linear da letra A, ou essa equação da letra A, é um sistema linear. Então, ok, isso aqui é verdadeiro, vou marcar. Beleza? Já na letra B, tem um problema. O expoente aqui é um 2 e o expoente aqui é um 3. Para ser uma equação de linear, o expoente tem que ser 1. Não pode ser diferente de 1. Então, letra B está fora, não é uma equação linear. Certo? Então, por enquanto, a resposta é letra A. Pode ter mais de uma. Aí vamos para a letra C. Na letra C, a gente tem raiz de 3x1 mais raiz de 5x2. A gente vai olhar para os expoentes. Ó. Aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1 também. Então, é uma equação linear. Perfeito, não tem problema. Já na letra D, a gente tem um problema. A gente tem x1 mais x2. Tudo bem, os expoentes são 1 aqui, só que eles estão dentro de uma raiz. Como eles estão dentro de uma raiz, a gente pode escrever assim, ó, x1 mais x2 elevado a 1 meio. Eu não sei se vocês lembram disso aqui em potenciação. Vocês provavelmente estudaram no ensino fundamental e no ensino médio, no primeiro ano, né? Quando a gente tem... Alguém, acho, falou no chat. Deixa eu só verificar. Ou levantou a mão. Professor, eu acho que foi... Foi Carla? Pode falar, Carla. Eu me perdi nessa B, professor. Na B. Não, Pro- eu não consegui entender. Pronto, eu vou repetir, certo? Deixa eu apagar isso aqui.
Ó, deixa eu apagar aqui para você visualizar. Ó. Eu vou escrever a B aqui embaixo novamente. Ó. Eu vou trocar por x1 por A, x2 por B e x3 por C, para ficar melhor de você entender. Você tem assim, ó, A mais B elevado a 2 mais C elevado a 3, igual a 1. Para a equação C linear, os expoentes têm que ser igual a 1. Esse aqui é igual a 2, esse aqui é igual a 3. Esse aqui, beleza, quando não tem nada é 1, certo? Mas aqui não é equação linear porque a gente tem esse 2 e esse 3. Então, a letra B não é resposta. Deu para entender agora? Entendi, obrigada. Nada. Aí vamos para a letra C. Ó. Letra C, a gente tem assim, ó, raiz de 3. x1 eu vou representar por A. E mais raiz de 5, x2 eu vou representar por B. Isso aqui é igual a 1. Observe que o expoente de A é 1 e o expoente de B é 1. Então, isso aqui é uma equação linear. Perfeito. Letra C é a resposta também. Certo? Ele quer que a gente determine quais são as respostas. Então, por enquanto, A e C. Certo? Essa raiz aqui não atrapalha. É um número que está multiplicando A elevado a 1. Aqui é raiz de 5, mas é um número que multiplica B elevado a 1. Já na letra D, a gente tem um problema. Problema que confunde bastante os alunos. O que é que a gente tem? Ó? A gente tem uma raiz quadrada. Aí o x1 está dentro, eu vou escrever A. No lugar do x1 eu vou botar A, no lugar do x2 eu vou botar B. Ó. Eu tenho A mais B, certo? Igual a 0. Quando a gente tem as incógnitas dentro de uma raiz, isso aí nunca vai ser uma equação linear. Por quê? Quando eu tenho A mais B dentro de uma raiz, eu posso representar assim, ó, A mais B elevado a 1 meio, certo? Então, esse expoente aqui é 1 meio, não é igual a 1. Então, não é equação linear. Essa aula aqui de potenciação, vocês viram provavelmente no ensino fundamental, ou no primeiro ano, às vezes dá uma revisada quando vai ver equação exponencial. Não sei se vocês estão lembrados. O professor geralmente dizia assim, ó, quando a gente tem uma raiz quadrada de A, isso aqui a gente pode representar por A elevado a 1 meio. Quem está por fora aqui é um 2. Ó. Quem está por fora vai para baixo, né? Quem está por cima vem para baixo. Quem está por dentro ó, vai para cima, certo? Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Às vezes explica assim também, né? Não sei se vocês estão lembrados desse conteúdo, mas é bom porque aqui a gente revisou. E por fim, a gente tem a letra E. Letra E, eu vou trocar o x1 por A para vocês entenderem. Ó. A, 3A mais 4B sobre 7x3. Ou 7 elevado a C. 7C, aliás. Igual a x4, eu vou chamar de D. Se vocês observarem, os expoentes aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. No C também é 1, só que é o seguinte. O C está na parte de baixo. Quando a gente tem um número embaixo, um exemplo, 1 elevado a 7, eu posso representar assim, ó, 7 elevado a menos 1. Né? O expoente que está positivo, ele vai para cima negativo. Então, essa equação eu posso representar assim, ó, 3A mais 4B, né, vezes 7 elevado a C a menos 1. 7C elevado a menos 1. Certo? Então, tem um problema aí nessa equação. Deixa eu só ver aqui que eu acho que alguém levantou a mão. Foi Carla. Pode falar, Carla. Eu de novo. Então, nesse caso, foi aquele negócio que eu falei, né? Que o senhor disse, de quando troca a linha, aí vai negativo. Se Esse, aplicar a esse exercício, no caso. não exatamente porque a gente não está em matriz, mas aqui é um caso de potenciação. Não sei se vocês, quando vocês estudaram, eu gosto de ensinar dessa forma. Deixa eu representar aqui para vocês. Quando eu tenho assim, ó, 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 3. Certo? Tem uma propriedade que diz o seguinte, é o de cima menos o de baixo. Conserva a potência e faz 2 menos 3, que é igual a 3 elevado a menos 1. Vocês lembram disso aqui? Na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai. Lembra disso? Sim. Pronto. Então, se a gente não fosse resolver dessa maneira, usando a propriedade, eu ia resolver como? Eu ia resolver assim, ó.
3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E embaixo, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Aí eu poderia cortar esse 3 com esse com esse. Então, eu fiquei com 1 sobre 3, que é a mesma coisa que 3 elevado a 1. O expoente que está aqui embaixo, vamos supor que seja isso aqui, ó, 3 elevado a 2. Eu posso trocar esses dois aqui, ó, isso não é uma matriz, é só uma fração. Eu posso trocar esses números, mas inverter os expoentes. Ou seja, o 3 vai para cima, o 1 vai para baixo e o expoente que é positivo vem negativo, certo? Eu inverto e troco o sinal do expoente. Então, é o que acontece, no caso, quando você falou lá, era o determinante, o sinal determinante, que é o sinal do expoente. Nesse caso da letra E, quando eu jogar esse 7x elevado a 3 para cima, ele vai ficar 7x3 elevado a menos 1. E para ser uma equação linear, o expoente aqui tem que ser 1 e não menos 1. Por isso, a letra E está descartada do nosso problema. Então, as respostas é letra A e C. Deu para entender? Sim. Então, vamos para a próxima. Escreva na forma matricial, a forma matricial em forma de matriz, os sistemas lineares nas incógnitas x, y e z. Ó, vamos olhar essa primeira aqui, pessoal. Essa aqui é simples, mas os alunos geralmente têm dificuldade a primeira vez. Depois fica um craque nisso aqui. Ó. Vamos olhar os números que acompanham as letras. Aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 3. Quem acompanha o x aqui quando não tem nada é 1. Eu tenho 1x e aqui eu tenho menos 1y. Então, eu vou escrever uma matriz só com esses números. Então, eu vou escrever assim, ó, letra A. Primeira matriz, 2, 3 positivo. Quem acompanha o x, 1. Quem acompanha o y, menos 1. Fechei. Fechei minha matriz. Até aqui, me confirme se deu para entender o que eu fiz. No caso, o senhor substituiu as letras por número? Eu peguei os números que acompanham as letras só. Ó, o 2 acompanha o x, o 3 acompanha o y. Quem acompanha o x aqui é 1. Quem acompanha o y é menos 1. Certo? Primeira linha, primeira linha. Primeira coluna. Tá tudo aqui, ó, na posição certa. Deu para entender? Sim. Pronto. Agora eu vou pegar as letras. Só que eu não vou escrever assim não, ó. XY não. Certo? Eu vou escrever as letras em uma coluna. Assim, ó. Tem quantas letras? Tem duas. Então, eu escrevo as duas descendo, ó. X, Y. Beleza? Isso aqui é uma multiplicação de matrizes. Isso aqui é igual a quem? Igual a 4 e 2. George, não entendi. Vamos lá. Vamos supor que a gente não sabe quem é o sistema que está lá em cima. A gente não está vendo isso. Como é que eu resolvo isso aqui? Primeira linha vezes a primeira coluna. Ó, vai dar 2x mais 3y. Só que isso é igual a quem? Ao primeiro elemento. Igual a 4. Vamos para a segunda linha. Ó. 1 e menos 1. Vai multiplicar isso aqui. X e y. Então, 1 vezes x. X menos 1 vezes y. Menos y. Igual a quem? Igual ao segundo elemento. Igual a 2. Se vocês observarem o que está escrito aqui, é exatamente esse sistema que eu risquei. Ó. Deixa eu só ir lá no chat, que eu acho que alguém ou levantou a mão ou perguntou algo. Não. Alguém fez algum movimento para tirar dúvida? Não, né? Eu de novo. Pode dizer, pode ficar à vontade. Professor, desculpa. É porque eu não entendi o porquê do X e do Y. Pronto. Para ficar melhor, vamos fazer letra B, aí eu volto para A. Certo? Para ficar melhor. Olha, a gente está trabalhando com sistemas lineares. Sistemas lineares é uma mistura, é uma equação, aliás, que mistura números e letras. Quando você vai para a letra B, que é um pouco maior, você tem 3 equações e tem 3 letras, ó, x, y e z.
X, Y e Z. X, Y e Z. Ó. Então, se eu for escrever, se eu for transformar isso aqui numa matriz, um sistema linear é um resultado de uma multiplicação de matrizes. Como é que eu faço? Ó? Vou aqui, letra B. Vou pegar primeiro os números. Vou escrever uma matriz com os números. 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. Isso é a primeira linha. Agora eu vou para a segunda. Quem acompanha o X? 1. Quem acompanha o Y? É um menos 1, que é negativo. Quem acompanha o Z? Menos 1. Aí eu vou para a última linha agora. X, quem acompanha? 1. Quem acompanha o Y? 1 novamente. Quem acompanha o Z? 1 novamente. Aí fecha a matriz. Eu escrevi só os números que acompanham os valores das letras. Deu para entender minha primeira matriz? Sim. Agora eu vou escrever outra matriz. Só que essa matriz eu tenho que escrever de uma forma que dê esse sistema, que resulta esse sistema. Lembra que a multiplicação de matriz é linha por coluna. Então as minhas letras têm que estar descendo. Então eu tenho 3 letras, X, Y, Z, eu escrevo aqui, ó, X, Y, Z. Observe que quando eu multiplico essa matriz por essa, dá exatamente a primeira linha. Quando eu multiplico a primeira linha aqui, ó, por essa primeira coluna, ó, 2x, 3y, z, que é a primeira linha lá de cima. Deu para entender agora? Então, no caso, quando a gente for criar a segunda matriz de incógnita, sempre vai ser com as letras da primeira linha? Ou Sim, não, pode ser outra? sim. Mais um exemplo. Vamos supor que na primeira linha, Carla, né? Que eu não estou olhando a tela agora. Tivesse assim, ó, 3y mais z. Só tivesse isso. Aí na outra tivesse assim, ó, x menos y menos z, igual tá lá. E na última, x, y e z. Tá vendo como é que tá? Isso aí ia dar um erro porque no nosso sistema ele é linear. Esse aqui provavelmente não vai ser porque está faltando o x. Sistema, às vezes a gente encontra faltando uma letra. Mas ali existe um 0x, só não está exposto. Então você tinha que fingir que existe ali um 0x. Tá bom? Às vezes pode aparecer sem a letra, mas existe. É um 0 vezes o x. 0 vezes x é 0, a gente não representa. Não sei se deu para entender. Deu. Quando não tiver, aí você pode completar. E o ideal é que você coloque em ordem alfabética mesmo, X, Y, Z, mas não é uma obrigação não, certo? É porque para facilitar o entendimento dos alunos, a gente usa em ordem alfabética. Tá bom? É muito comum usar ABC também, tá certo? Aí você sempre vai escrever aqui as letras que estão da esquerda para a direita, vocês vão escrever descendo, porque a multiplicação da matrizes é linha vezes coluna, certo? As letras sempre vai ser uma matriz descendo aqui, uma matriz coluna. Tá certo? E isso aqui é igual ao resultado. Ó, o resultado, 4, 2 e 7. 4, 2 e 7. Eu escrevi 3 partes, ó. Eu escrevi 3 partes. É uma multiplicação de matrizes, essas duas aqui, ó. Igual à última linha, ao resultado aqui, ó. Certo? Eu vou resolver as 3 questões para não ficar dúvida nisso aqui. Vou resolver os 3, A, B e C. Ó, a B está respondida. Agora eu vou para A, para a gente ficar prático lá. Letra A. Primeira matriz, só os números. 2, 3, 1 e menos 1. Só os números do lado esquerdo da igualdade. Ó. E observe que os números da primeira linha eu coloquei na primeira linha. Os números da segunda linha, coloquei na segunda linha. Fecho a matriz, vezes uma matriz coluna com as letras x e y. X e y. Fecho. Isso é igual a quem? Aos resultados, na mesma sequência. Ó, 4 e 2. 4 e 2. Pronto. Letra A está respondido. Certo? Vamos para a letra C agora. Letra C. Quem é que acompanha X, Y e Z? Aqui ele botou letras. A gente vai botar letras também na nossa matriz. Ó.
A, B e C. Na segunda linha, B, A e menos C. Então, você vai botar B, A e menos C. Fecha a matriz. Ó, eu coloquei quem está acompanhando X, Y e Z. Coloquei a primeira matriz. Agora eu vou colocar as letras X, Y e Z. Lembrando, elas têm que ser descendo. Como tem 3 letras, X, Y e Z. É uma matriz, ó, 3 por 1, né? E no final, os resultados. Os resultados são só 2 linhas, ó. 7 e 6. 7 e 6. Pronto, a gente montou a nossa matriz. Se você pegar essa matriz aqui e multiplicar por essa, vai dar exatamente, ó, AX, BY, CZ, igual a 7, que eu estou pegando primeira linha com o primeiro elemento, é a primeiro elemento aqui. Depois, BX, AY, menos CZ, que é o que está aqui, ó, igual a 6. Esse exercício que eu fiz aqui, a gente vai praticar no próximo exercício. Eu quero só que vocês me confirmem se ficou alguma dúvida ou se eu posso passar para o próximo. Pode explicar de novo, Posso. por Ó, favor? explica agora. Eu vou apagar só a C, porque É só você mesmo, eu não entendi. pronto, só a C é exatamente igual ao restante. Ó, letra C, vamos olhar para esse sistema. Quem são as incógnitas? É o X, o Y e o Z. Deixa eu só liberar a entrada de um aluno, aí eu volto. Permitir aqui. Ó, X, Y e Z são as incógnitas. Então, a gente vai olhar quem acompanha as incógnitas. Eu vou separar aqui de vermelho. Ó. É o A, B e C. Na outra linha, B, A e menos C. Então, eu vou fazer uma matriz, minha primeira matriz é com esses valores que eu grifei de vermelho. Ó. Primeiro elemento, A. Segundo elemento da primeira linha, ó, B. Terceiro elemento, C. Tudo positivo. Ó. O A está positivo, o B está positivo e o C está positivo. Agora eu vou para a segunda linha. Ó. B, A e por fim tem um C, só que negativo. Ó. Então, menos C. Pronto. Escrevi a primeira matriz. A primeira matriz é com os valores que acompanham as incógnitas, as letras, certo? Agora vamos para a segunda matriz. A segunda matriz é uma matriz coluna. É representado com as letras, as incógnitas. Nesse caso aqui, X, Y e Z. X, Y e Z. E, por fim, a gente iguala ao resultado, 7 e 6. 7 e 6. Pronto, é só fazer isso. Deu para entender? Sim. Ok, vamos para o próximo. Ó, a 18, a 19, aliás, ele quer o contrário. Ele deu as matrizes e quer que a gente transforme em sistemas. Ó. Quais são os sistemas correspondentes às representações matriciais abaixo? A gente tem uma matriz multiplicando outra igual a 4 sobre 5. Ou seja, primeira linha vezes primeira coluna é igual ao primeiro elemento. A gente viu isso ontem. Então, multiplicando a primeira linha, 9 vezes x, ó. 9x, 3 vezes y, está positivo, então mais 3y. Esse aqui é igual ao primeiro elemento, 4. Igual a 4. Próxima linha, vou fazer de azul, ó. É o 5 e o 7. Eles vão multiplicar a mesma linha, né, xy, e vai dar o segundo elemento, que eu estou na segunda linha. Então, eu vou fazer, ó, 5x mais 7y igual a 5. Isso aqui a gente representa com a chavinha aqui atrás, para dizer que é um sistema. Isso aqui é a resposta da letra A. Certo? Me confirma aí se deu para entender. Para a gente ir para a próxima. Para a próxima que eu digo para a letra B ali. Entendi. Tranquilo, Próximo. né? Pronto, vamos para a letra B. Ó. Na letra B, observe que agora eu tenho 3 linhas. Por isso aqui tem 3 letras. Ó, porque é linha vezes coluna. Então, quando eu pego a primeira linha aqui, ó,
com a primeira coluna, ó, primeiro com primeiro. Então, eu vou pegar o primeira linha, primeira coluna. Quando eu pegar de verde agora, ó, segunda linha com a primeira coluna, que só tem a primeira mesmo, eu vou pegar a segunda linha com a primeira coluna do nossa resposta. Então, a nossa matriz é essa, ó, 4 vezes x, vou até botar em sistema, ó, 4 vezes x é 4x, segundo com segundo, 1 vezes y, y, mais y, 8 vezes z, 8z, mais 8z. Isso aqui é igual a quem? Igual a 1, que eu estou pegando primeiro com primeiro, então igual a 1. Agora eu vou pegar o segundo com o primeiro, vai dar o segundo aqui. 2 vezes x, 2x. 3 vezes y, 3y. 2 vezes z, 2z, mais 2z. Isso é igual ao segundo, igual a 2. Pronto. Respondido letra B. Confirme só aí se deu para entender, para a gente continuar. Sim. Ok. 20. Resolva pelo método da substituição os seguintes sistemas. Pessoal, o método da substituição é diferente daquele método que a gente usou ontem, da soma. Mas, embora essa questão está pedindo pelo da substituição, vocês podiam procurar outros métodos também, certo? Vamos resolver aqui pela substituição, porque está mais simples em alguns casos. Vamos lá, na letra A. Olha, aqui eu tenho x, y e 3z igual a 1. Não facilita meu problema ainda. Y menos z igual a 4 também não facilita. Só que esse final aqui tá fácil para mim. Ó. 2z igual a 8. Então, z é igual a 8 dividido por 2. Z é igual a 4. Pronto, eu já encontrei o z. Certo? Aí, se a gente subir para a segunda linha, eu tenho y menos z igual a 4. Só que eu sei quem é z. Z é 4. Então, vai ficar assim, ó, y menos 4 igual a 4. O 4 passa para o outro lado positivo. Então, y é igual a 4 mais 4. Y é igual a 8. Certo? Já descobrimos z e y. Falta descobrir o x. Só que a gente tem assim, ó, x mais y mais 3z igual a 1 na primeira linha. Então, onde tem x eu não sei, eu deixo x. Onde tem y é 8. Então, mais 8. Mais 3 vezes z. Z é 4. Então, vezes 4. Isso aqui está dizendo que é igual a 1. Então, x é igual a 1. Ó, 1 positivo. O 8 vai negativo, então, menos 8. Aqui dá 12, né? 12 positivo vai para lá, menos 12. Certo? Aqui eu tenho 1 menos 20, ó. Isso aqui dá menos 20, né? Não é menos por menos mais não, viu, pessoal? A gente só faz jogo de sinal e multiplicação. Aqui você deve 8 e deve 12. Então, no total, você deve 20 e pagou 1. Vai ficar devendo 19. Então, x é igual a menos 19. Então, tá aqui a resposta do nosso sistema, ó. X é menos 19, y é 8 e z é 4. Me confirma aí se deu para vocês entender essa letra A no chat, eu falando, para a gente poder ir para adiante. Deu. Ok. Vou agrupar aqui. Vou resolver a letra B e a letra C vai ficar para vocês praticarem, certo? Vou deixar ele pequenininho aqui, letra A. E a gente vai resolver essa letra C. B, aliás. Ó, na letra B, nenhuma letra está isolada. Então, está um pouco mais complicado para resolver, né? Mas aí a gente vai substituir. De que forma, George? Vamos procurar isolar uma letra, certo? Isolar uma letra em todas as situações. Nesse caso aqui embaixo, a gente pode representar o x em função de z. Como assim, George? Eu posso escrever assim, ó, nessa última aqui, ó, x é igual a 8 menos z. O z que está positivo aqui foi para o outro lado negativo, certo? Já nessa segunda aqui, ó, vou botar aqui embaixo,
eu posso representar o y em função de z. Então, eu posso dizer assim, ó, y é igual a 4 menos z, certo? Essa aqui eu representei aqui, a segunda eu representei aqui. Me confirme se deu para de áudio, para eu não ter que mudar de tela. Me confirme se deu para entender o que eu fiz até aqui. Deu sim. Deu, né? Então, vamos olhar agora para a equação lá de cima. A gente tem assim, ó, x mais y mais z igual a 1. Aí, no lugar de x, eu vou colocar isso, ó, 8 menos z. Então, no lugar do x, 8 menos z. Deixa eu ajeitar esse z. 8 menos z. Pronto, tá aqui, ó, no lugar do x. No lugar do y, eu vou colocar isso, ó, 4 menos z. Então, ó, mais y, ou seja, 4 menos z. Certo? E por fim, eu repito z, mais z igual a 1. Certo? Agora, eu vou pegar os números e somar. Eu tenho 8 mais 4. 8 mais 4, 12. Agora, as letras, eu tenho menos z mais menos z. Aqui dá menos z, viu, pessoal? Mais por menos, menos. Então, eu tenho menos z dá menos 2z. Menos 2z mais z, né? Você deve 2, paga 1, fica devendo 1. Então, dá menos z igual a 1. Deu para entender até aqui, pessoal? 12 menos z igual a 1? Sim ou não? Sim. Pronto. Tem gente que resolve isso aqui assim, ó. Eu vou apagar, eu vou fazer, mas eu vou apagar. Tem gente que resolve isso assim, ó. Menos z igual a 1. Aí o 12 está positivo, vem negativo, menos 12. Aí vai dar menos z igual a menos 11. Aí multiplica tudo por menos 1, que fica positivo, z igual a 11. Certo? Particularmente, eu não gosto desse método. Eu gosto do mais simples. Você não quer saber quem é z? Ele está negativo. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai positivo, concorda? Então, vai ficar assim, ó, 12. O 1 que está positivo vem para o lado esquerdo, negativo, menos 1. O z que está negativo vai para o outro lado positivo. 12 menos 1 é 11. Então, você descobriu que z é 11. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Ó, 11 é igual a z. Pronto, ó, descobriu. A diferença é porque a letra está de um lado e o número do outro, não tem problema. Você resolveu. Agora você já sabe quem é z. Aí como é que eu vou descobrir as outras letras? Tá aqui, ó. É esse esquema que você fez aqui. Esses dois aqui, ó. Quem é x? X é 8 menos z. Z é 11. 8 menos 11. X é menos 3. Pronto, ó. Encontrou o x. O z a gente já sabia. Falta encontrar o y. Vou escrever o y aqui, ó. Y é igual a 4 menos z. Menos z, menos 11. 4 menos 11 é menos 7. Y é igual a menos 7. Pronto, encontrou x, y e z. A letra C vocês vão fazer do mesmo jeito da letra B. Escreve uma letra em função das outras e vai trocando. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nessa letra B? A gente só tem mais 2 questões e tem 11 minutos. Posso ir para a próxima? Sim. Pronto, vamos lá. Questão 21. Ó. Classifique os sistemas abaixo. Pessoal, classificar os sistemas é bom você dar uma olhada nisso aí nas aulas gravadas. É para dizer se ele é determinado ou indeterminado, certo? Não tem solução. Quando ele é determinado, ele pode ser... quando ele tem solução, aliás, né? A gente pode ter infinitas soluções ou ter apenas uma solução. Quem vai dizer isso é o determinante da matriz, certo? A gente vai ter que encontrar a matriz aqui e calcular o determinante. Eu achava que o exercício ia ser diferente dessa 21. Eu não quero confundir a cabeça de vocês ainda não. Até porque eu não lembro se eu cobrei isso na prova. Isso aqui é importante. Eu vou deixar fazer o seguinte. Deixa eu ver deixa eu ver esse 22 aqui. Determine
sistemas escalonados. Escalonado também é uma coisa mais avançada um pouco. Eu vou pedir a vocês que assistam o vídeo disso aqui, certo? Porque os 10 minutos que a gente tem, se eu for explicar isso e isso aqui para vocês, vai demorar mais um pouco. Eu achava que eram outras questões. Eu prefiro resolver algumas questões dos vestibulares. Deu para entender o que eu quis dizer? Aí, pronto. Mas não esqueça de estudar isso nas videoaulas, não. Tá tudo gravadinho lá, o cara explica perfeitamente. Vai depender do determinante, certo? Quando o sistema tem solução, determinante, uma única solução, determinante é zero. Quando tem infinitas, o determinante dá diferente de zero. Quando não tem solução, aliás, tá bom? Então, tudo isso aqui vai depender do determinante. Eu quero resolver aí pelo menos umas 3 questões dessas de vestibulares, que é as que eu uso geralmente nas provas. Tá bom? Ó, vamos para essa questão 1. Sejam duas matrizes A e B, com A é uma matriz 3 por 3. Aí tem uma condição aqui de existência dessa matriz. E B é igual a A ao quadrado, né? Provavelmente não vai dar tempo de resolver ela toda, mas a gente vai iniciar. Olha, o que é que diz quem é a matriz A? É essa lei aqui, ó. Certo? A gente vai fazer ela. Como ela é uma matriz 3 por 3, deixa eu só liberar a entrada de um aluno. Como ela é uma matriz 3 por 3, ela é desse tipo aqui, ó. A é igual. Primeiro elemento, A1, 1. Segundo elemento, A1, 2. Terceiro elemento, A1, 3. Segundo aqui, A2, 1. A2, 2. A2, 3. A3, 1. A3, 2. E A3, 3. Pronto. Minha matriz é desse estilo. O I e o J, o I é o primeiro, o J é o segundo. Aí o que é que minha lei está dizendo? Eu vou fazer I vezes J se o I for menor ou igual a J. Se o I for maior que J, eu somo I mais J. Certo? Então, vamos localizar primeiro quando é que o I é maior que o J, para a gente somar. I vai ser maior que J aqui, ó. Nessa aqui, ó. Só nesses três elementos. Eu vou até circular para ficar melhor de vocês verem, ó. 3 é maior que 2, 3 é maior que 1 e 2 é maior que 1. Esses 3 elementos, a gente vai usar a segunda fórmula. A gente vai somar I mais J. Ou seja, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Usei a segunda fórmula. No restante, o I é sempre menor ou igual a J. Ó. 1 e 1 é igual, 2 e 2 é igual, 3 e 3 é igual. O restante, o I é menor. 1 é menor que 2, 1 é menor que 3 e 2 é menor que 3. Nesses casos, a gente vai pegar I vezes J, ou seja, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Pronto. Montei a matriz A. Só que ele quer saber quem é a diagonal, ó, secundária da matriz B. Certo? A soma. Ele quer a soma da diagonal da matriz B. Certo? Da diagonal secundária. Mas quem é a matriz B? Ó? B é A ao quadrado. Ou seja, para eu descobrir B, eu vou ter que pegar a matriz A vezes ela mesma. Certo? Então, eu vou pegar essa matriz aqui, ó, 1, 2 e 3, 3, 4 e 6, 4, 5 e 9. E multiplicar por ela mesma. 1, 2 e 3, 3, 4, 6, 4, 5 e 9. Certo? Quando eu multiplicar, vai dar um resultado. Vocês podem
fazer essa matriz multiplicada tranquila e calma, a gente já teve aula. Eu vou fazer de uma forma diferente. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a soma dos elementos da diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? Então, vamos lá. O nosso resultado vai ter essa matriz A11, A12, A13, ó, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. A diagonal secundária a gente já viu, pessoal. É essa linha aqui, ó. É essa coluna aqui, a diagonal secundária. A diagonal principal é a outra. Então, eu vou me preocupar em somar esses elementos. Aí, vamos encontrar o primeiro. O primeiro elemento, vamos supor que seja esse aqui, ó. Ele está em que linha e em que coluna? Alguém pode me responder a linha e a coluna dele? Que linha ele está? Primeira linha, terceira coluna. Na primeira linha. Isso. Primeira linha, terceira coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela terceira coluna. É só isso que eu vou fazer. Então, vamos fazer, ó. 1 vezes 3, ó. 1 vezes 3, multipliquei. 2 vezes 6, mais 2 vezes 6, mais 3 vezes 9. Vezes 9. Ó, esse aqui eu vou até afastar. Esse elemento aqui é o A13. Observe que eu não estou fazendo a matriz toda, porque não tem necessidade, eu só preciso desses elementos. Fiz um A13, agora eu vou fazer o A22. Quem é o A22? Ele está em que linha e que coluna, esse A22? Alguém pode? Na segunda coluna. Isso, então eu vou pegar, ó, de azul agora, ó, vou pegar a segunda linha vezes a segunda coluna. É o que eu vou botar aqui no lugar do A22, ó. 3, ó, 3 vezes 2, primeiro vezes primeiro, mais 4 vezes 4, mais 6 vezes 9. E por fim, deixa eu ajeitar esse 9. E por fim o A31, ó. A31, que nada mais é, ó, de vermelho agora, ó, terceira linha, vezes a primeira coluna. Então, eu vou pegar, ó, 4 vezes 1, 5 vezes 3, mais 9 vezes 4. 9 vezes 4. O primeiro é igual a quem? Deixa eu só tirar uma dúvida, eu acho que alguém levantou a mão. Eu escutei só o estralinho. É isso? Alguém tá com dúvida? Tem mensagem no chat. Ah, não é 5 no lugar do 9. Deixa eu olhar lá, que talvez eu tenha me atrapalhado. 5 vezes... Deixa eu ver onde é que foi. 4 vezes 1, 5 vezes 3, 9 vezes 4. Não, tá certo, aqui é um 9 mesmo. Se foi esse 9 aqui, é 9 vezes 4, que é esse vezes esse. Ó. Certo? 4 vezes 1, 5 vezes 3, 9 vezes 4. Era essa a dúvida? Ele tá falando da A22. A22, vou conferir agora. 3 vezes 2, 4 vezes 4 e 6 vezes... É 5, correto, perfeito, obrigado. Aqui é um 5. É esse elemento aqui, ó. Eu tinha olhado para cá, eu acho. 6 vezes 5. Então, ó, na primeira linha, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 9, 27. 27 mais 3, 30 mais 12, 42. A primeira linha, o primeiro elemento lá de cima é o 42. Aí o segundo elemento, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 5, 30. 30 mais 22, 52. O último, 4. 5 vezes 3, 15. 9 vezes 4, 36. Aqui dá 4 mais 36, 40, 55. Agora é somar. Ó. Se eu pegar 55 mais 52, dá 107.
107 mais 42, 149. Ou seja, a soma dessa coluna vai dar 149. Então, vamos para as alternativas. Ó. 149, letra A. Beleza? A gente já respondeu a primeira, né? Eu acho, deixa eu ver se o tempo aqui. Se vocês toparem responder mais uma, por mim, o tempo é suficiente. Vocês têm aula de 5 ou de 4 horas, né? Vocês topam mais uma? Sim. Pronto, então vamos responder mais uma. Essa aqui é um pouco grande, porque vai ter uma multiplicação. Deixa eu ir para outra. Essa aqui tem uma multiplicação também. Deixa eu ver uma pequena para ser rápido para vocês. Essa aqui é um pouco extensa. Essa aqui é boa, pequena. E fácil. Ela é rápida. Ó, diz assim, ó. Em uma matriz, chama-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira linha, nem à última, ou à coluna. Ó, nem à primeira, nem à última linha ou coluna. O número de elementos internos em uma matriz 5 por 6 é igual a... Olha, essa matriz ela é 5 por 6, então ela vai ter 5 linhas aqui. Eu vou representar por bolinhas, certo? Olha, ela vai ter 5 bolinhas aqui. É aquele A11, A21, A23. E vai ter 6 colunas. As bolinhas, lembrando, são elementos. É só para a gente ganhar tempo aqui. Ó. Ela é uma matriz desse tamanho, é uma matriz grande. Certo? Deixa eu ver aqui. Vou pintando para a gente entender bem direitinho como vai ser fácil para vocês. Se uma questão dessa tiver na prova, vai ser fácil para vocês responderem. Pronto, fiz tudo aqui. Ó. Finalizei. Aí, novamente, ó, ele está dizendo que os elementos internos são aqueles que não pertencem à primeira nem à última linha ou coluna. Então, são esses elementos aqui. Ó. Apenas eles não pertencem nem à primeira linha, nem à última linha, nem à primeira coluna, nem à última coluna. Então, eu poderia contar bem rapidinho aqui. Né? Vai dar 12 elementos. Ó. Mas, só é você pensar, ficaram quantas linhas? Ficaram 3. Ficaram quantas colunas? Ficaram 4. Então, é 3 vezes 4, 12. Letra A. Ah, George, quer dizer que se tivesse no lugar de um 5, um 98, e no lugar do 6, um 40, eu teria que fazer esse desenho bem grandão? Não. Quando aqui era 5 linhas, a gente colocou um 3 aqui, ó, porque perdeu a primeira e a última. Então, isso aqui é 5 menos 3. Quando aqui a gente colocou um 4, é porque aqui era 6. Ele perdeu a primeira e a segunda coluna, perdeu 2, é 6 menos 2. Então, se no lugar do 5 tivesse um 98, ia ser 98 menos 2, que ia dar 96, vezes, né, que ele quer a multiplicação, que ele quer o número de elementos. No lugar do 6, se tivesse um 40, eu ia botar 40 menos 2. Ia ser um 38. A resposta ia ser 96 vezes 38. Né? Ia ter o resultado aqui. Então, se uma questão dessa tiver na prova, por exemplo, eu posso ter mudado só esses números. É só pensar dessa maneira que eu expliquei. Entendido aí? Eu me perdi. Se perdeu? Vamos lá. O que é a matriz? Na matriz, o que se chama elementos internos. Os elementos internos são aqueles elementos que não pertencem nem à primeira, nem à última coluna ou linha. Certo? Então, se uma matriz, eu vou apagar esse 40 e vou apagar esse 98. Se uma matriz tiver, por exemplo, 10 linhas e 12 colunas, ó, 10 por 12, ela tem quantos elementos? Ela tem 10 vezes 12. Ela tem 120 elementos. No nosso exemplo aí, ó, 5 vezes 6 dá 30 elementos. Se você contar esses elementos aqui, vocês vão observar aí, você vai observar que tem 30 bolinhas. Só que eu não quero as 30. Eu quero só o que está dentro, o que não está nas bordas. Então, se tinha 5 linhas, menos a primeira e menos a última, fica 3, está aqui, ó. E as colunas, tinha 6, mas eu não quero a primeira nem quero a última, eu tiro 2.
6 menos 2, 4. Por isso a resposta é 3 vezes 4. A gente ficou com 3 linhas, o que está dentro desse quadro? 3 linhas e 4 colunas. Aí, um exemplo. Se eu tiver colocado 10 e 12, você vai pegar o 10 e tirar 2, vai dar 8. Vezes, você vai pegar o 12 e tirar 2, 10. Nesse caso aqui, 8 vezes 10, 80. Só isso. Deu para entender? Sim. Pronto, então a ideia basicamente é tirar esse 2 aí e multiplicar. Tá bom? Vou parar aqui a gravação para falar com vocês.